Eu desejei passar algumas referências bíblicas na tela aí atrás. Nessa última Bíblia que minha mãe usou, leu, vamos mostrar só uma aí, só essa aqui. Miqueias capítulo 2, verso 10. Ela escreveu: a meus filhos, 29/10/1960, 8/9/61. Ela partiu em 62, né? 2:10. Miqueias 2:10, não é? Será que dá para sair lá? Alguém segurasse para você, seria melhor, não? Será que dá para ficar quieto? Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. A meus filhos está lá em cima. Esse vermelho, né? Ela escreveu, E embaixo, não sei o que foi que ela teve lá, 8/9/61, perdão. E de outra vez a gente passa outras referências. Obrigado. Mas nós vamos agradecer por esse hino aí da irmã, foi muito bonito, quebrantado, né? E também o filme da Águia será sem a voz, só a imagem, porque é depois da pregação, né? Aí, enquanto irmãos podem cantar, a última vez a irmã Janete estava cantando e a águia pairando, né? Com a voz dela, ficou bonito. Muito bonito. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. 91, Salmo 91. Talvez seja mais uma palestra, não sei como vai ser, Deus sabe. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E nele confiarei. Amém? Senhor Deus, nós queremos confiar os nossos problemas, as nossas fraquezas, os nossos pecados a Ti, Senhor. Todas as nossas falhas, como também todas as nossas ansiedades, todas as enfermidades, todos os problemas. Mas não é somente isto. Nós também queremos dedicar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa atenção, a nossa reverência, o nosso amor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Como criar um delinquente? São 10 regras fáceis para você criar um bandido. Você fazer com que seu filho seja um delinquente. Isto saiu na revista Reader's Digest, em dezembro de 63, lá em Houston, Texas, nos Estados Unidos. E aquele juiz diz: como você faz o seu filho ser um delinquente, um bandido?
comece na infância a dar ao seu filho ou à sua filha, né, tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Então, eu vou repetir esse primeiro item. Porque isso parece que é uma conclusão da manhã de hoje. Comece na infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo, toda a sociedade, todo o mundo, tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Assim também são os crentes. É por isso que Jesus não dá tudo que você quer, não, viu? Não é assim também, não. Quando ele disser nomes feios, esse é o segundo item. Quando ele disser nomes feios, mesmo quando ele começar a falar, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. Então você já começa a achar graça quando ele fala palavrão. Terceiro, nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até que ele chegue aos 20 anos e decida por si mesmo. Aí então ele vai decidir por si mesmo. Depois, você quer fazer um delinquente, não é? Então faça isso. Quarto, apanhe tudo que ele deixar jogado. Agora eu abro um parênteses aqui para lembrar de uma coisa. Até hoje, quando cai um objeto, uma toalha de banho, uma coisa, quando vai saindo do banheiro, um sabonete, a gente lembra da mãe. Engraçado, né? Vai querendo até deixar lá, mas lembra da mãe. Depois de tantos anos. Vai lá e pega isso, põe no lugar certo. Apanhe tudo que ele deixar jogado. Livros, sapatos, roupas. Largou tudo lá, ela largou tudo lá. E você sai catando depois, põe no lugar certo. Faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Então ele vai ser aquele coitadinho de sempre. Não assume nenhuma responsabilidade, nunca. Discuta com frequência na presença dele. A mãe com o pai, a esposa com o marido. Discuta bastante na presença do filho, dos filhos, da filha. Depois ela vai ser uma mulherzinha daquele jeito também. Discuta com frequência na presença dele. Assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Sexto, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Dá tudo para ele, dá carro, dá roupa, dá calçado, dá comida, dá quarto, dá cama, roupa lavada, dá tudo, toda a vida. Ele nunca tem que assumir responsabilidade nenhuma. Ele tem a mamãe, né? Tem o papai. Ele não pode nunca passar necessidade. Eu poria até assim, evite que ele vá para o exército. Até acrescentaria um item aqui. Não deixe. Pede alguém para evitá-lo de ir para o exército. Que esse malandro devia ter ido era para o exército. E para o exército bem feito. Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Parece que Lincoln está falando aqui, né? Por que terá ele de passar pelas mesmas dificuldades pelas quais o papai, mas a mamãe passaram? Por quê? Meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Por isso, você trabalhava dia e noite, quando você tinha seus 15 anos, seus 12 anos, seus 10 anos, seus 18 anos, então
o seu filhinho não vai passar pelo mesmo sofrimento que você passou. Se Deus quiser, meu filho não vai sofrer, minha filha não vai soprar fogo, não vai lavar roupa, não vai socar arroz, não vai acender lamparina, sujar o nariz de fumaça, não vai ter nada disso, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas vamos aí para o 7º. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Sempre guarda os melhores pedaços do frango para ele, para a hora que ele terminar o futebol, aí ele encontrar um pratinho bem feito, a escrava come o resto e ele come os melhores. Está bem. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais para o menino, ele é nervoso. Tome o partido dele contra vizinhos, fica contra os vizinhos e a favor deles. Fica contra os professores e a favor deles. Lembra que a Palmira bateu num aluno uma vez, irmã da irmã Anitta, fiz menção dela hoje de manhã. Aí o menino saiu chorando e disse, eu vou chamar meu pai. E o pai do menino era advogado. Pronto. Vai para a rua e ainda vai presa, vai processada. Ela deu um cascudo no moleque. De repente chega o pai do menino, o advogado, com o menino, chamou ela e disse, a senhora bateu no meu filho? Ela disse, bati, sim. Ele estava insuportável, deu uns cascudos nele. Ele disse, eu vim dar os parabéns para a senhora. E assim que ele precisar, a senhora pode bater. A lei não permite que bate, não, mas eu permito. A senhora pode bater, mas bate direito. Esse moleque precisa de apanhar mesmo. Ah, se todos os pais fizessem assim. Eles ficam bajulando esses marmanjos por aí, e depois a polícia tem que bater, né? Então aí você toma partido a favor deles, contra os vizinhos, contra os professores e contra os policiais. Depois a polícia não presta, a polícia é malvada. Mas você vai entender que foi você que fez. Aquele pai disse para a esposa, para a mãe do rapaz, você é culpada dele hoje ser um assassino. Você é culpada dele ir para a cadeia. Todos têm mais vontade para com meu filho, não é possível, ninguém gosta dele, só eu. Você está ajudando muito. 9, quando eles se meterem em alguma encrenca séria, dê esta desculpa, nunca consegui dominá-lo. Nem no berço, né? Quando eles se meterem em alguma... o 10º, último, prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu merecido destino. Então são 10 itens ou 10 regras fáceis para fabricar um delinquente. E está provado que a maior preparação de delinquentes é o lar e a escola. Por incrível que pareça. Agora, tem que haver um esconderijo para se abrigar de todos os dardos inflamados do maligno. Nós vemos na sequência, porque você entende que o Salmo 91 não é para ser pregado, batido a máquina e pregado atrás da porta, como superstição, ou num patuá de pendurar no pescoço. Ser citado nas horas de aperto. Eu, por exemplo, as primeiras vezes que eu viajei de avião, esse Salmo 91 que sofreu. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Ele não é para ficar aberto na cabeceira da cama, como que um guarda noturno, ali, te protegendo. Não é assim. A maneira do Salmo 91 ser exercitado, operado por Deus, é você habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente e ter Deus como seu refúgio, como sua fortaleza, e nele confiar. O Salmo 91 te ensina isto. Ele é um ensinamento e não uma reza protetora. Aliás, a Bíblia não é uma reza protetora. O Pai Nosso não é para ser rezado. Essa ladainha, 10 Pai Nosso, o Padre Nosso, como eles diziam, não é isso não. Isso é uma oração que deve ser feita de alma e de experiência. É isso que é a Bíblia. Agora, um esconderijo é um lugar onde alguém ou algo se esconde. Pode ser chamado também de escondedor. Um esconderijo é um escondedor. Um esconderijo é um refúgio. É um refúgio. Nós temos na Bíblia Sagrada, em primeira etapa aqui da nossa palestra, um destaque a fazer. Não são somente os bons, as boas coisas que buscam esconderijo, que buscam refúgio. Não. As más coisas também precisam de esconderijo, precisam de refúgio. Os maus espíritos precisam de esconderijo. E um espírito é totalmente inofensivo, até que ele possa encontrar alguém, este alguém no qual ele se esconde, se abriga, para poder usá-lo. Em Apocalipse capítulo 18, verso 2, nós encontramos que o anjo clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, abrigo de demônios, e coito de todo espírito imundo. Um coito é como um ato sexual. Um ato sexual é um coito. E coito, fornicação de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Isso se tratando exatamente do esconderijo. Há uma versão da Bíblia que diz esconderijo. O coito dessa grande Babilônia, através desses espíritos imundos e aves imundas, aborrecíveis, para assim gerarem os seus filhos, os filhos da fornicária.
eles se abrigam no seu ventre, eles se escondem no seu ventre, para depois virem à luz. Jó faz menção de um fato muito importante no livro de Jó, capítulo 37, verso 8. E as alimarias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. As alimarias, os animais, até mesmo a cobra, a serpente, a onça, demais répteis, nocivos, inocivos, bravos e mansos, todos têm que se abrigar conforme a sua natureza durante o dia, porque eles andam durante a noite. Conforme a sua natureza, se abrigam durante a noite, se escondem, se protegem durante a noite, durante a escuridão. De forma que nós encontramos toda a natureza e toda a humanidade buscando esconderijo. O homem mata, logo se esconde. O homem rouba, logo se esconde. O adultério é cometido às escondidas. E todas as coisas são cometidas às escondidas, mesmo ou muitas coisas, mesmo quando elas não são de má fama, mesmo quando elas não são criminosas, por uma questão de ética, por uma questão de sabedoria, por uma questão de princípio. O lar é o maior esconderijo que o homem tem na terra. Por isso o lar não pode ser violado. Estou lendo a Constituição brasileira e você deve saber, e as autoridades, os policiais, se eles próprios rasgam a Constituição, o que eles poderão esperar do delinquente, do bandido, se eles mesmos não obedecem à lei? E de acordo com a Constituição, ninguém pode entrar no lar, a menos que seja para prestar socorro, uma emergência, a menos que tenha uma ordem judicial, assim mesmo ele tem que entrar durante o dia. É assim que a Constituição brasileira reza. Eles não podem invadir uma casa sem um mandato judicial. E isso tem que ser de dia e com todo respeito pela família. Eles não podem, de maneira alguma, humilhar uma família por causa de uma ovelha negra que tem lá dentro, mesmo tendo a ordem judicial. O lar, a casa do indivíduo, é onde ele se esconde de muitas setas que voam durante o dia, e mesmo, principalmente, durante a escuridão, durante a noite. A casa deve ser sagrada, ela deve ter uma atmosfera de repouso, de descanso, ela deve ter uma atmosfera de reino, porque afinal de contas,
ela tem uma rainha, que é a mãe, a esposa, é a mulher. Ela é uma rainha, e ela cuida de seus arredores, e o Salmo 128 se cumpre plenamente ali. Então o lar, a casa, é um esconderijo para o filho. Ora, que isso, desde criança, sofrendo medo. Quando as trevas caíam, cidade sem luz, luz de lamparina, e mesmo quando tinha que apagar esta lamparina, tudo escuro, mas eu me sentia protegido pela atmosfera da casa, pela atmosfera da mãe, pela atmosfera de fé que ela tinha, pela atmosfera de autoridade sobre os espíritos. Uma certa feita, nós estávamos fazendo culto doméstico à noite, só nós três, eu, minha irmã e minha mãe, que era a família toda, eram 3 pessoas. E eu me lembro como hoje, parece que derramaram um saco de chumbo na bica, na calha da comunheira da casa, onde casava o telhado, assim, um com o outro tinha uma calha. E aquilo rolou na calha assim, não caiu lá embaixo. Não vimos barulho de cair nada. Ela, com a Bíblia aberta, olhou para cima e disse: aqui não é seu lugar, pode ir embora. E continuou a leitura normalmente. Eu me senti abrigado. Eu não tive um pingo de medo. Eu não tinha medo quando eu estava perto dela. Podia soprar a lamparina e apagar. Agora, se estivesse longe, meu Deus, misericórdia. É o abrigo da criança, é o abrigo da menina. Que direito tem uma mocinha de 14 anos se botar rebelde contra seus pais e violentar logo cedo o maior abrigo que você tem, e abrir as suas portas para o salteador, através das novelas, através das revistas? Você está deixando invadir o seu lar, prostitutas invadirem seu lar e fazerem sexo lá dentro, bêbados, assaltantes, bandidos, tiroteio dentro de sua casa. E aí o valente, que é o dono da casa, fica amarrado dentro da própria casa dele, dentro do próprio esconderijo, amarrado dentro do seu próprio reino. E aí então ele pode assaltar, beber, fumar e fazer coisas terríveis. É isso que ele fez com os lares, é isso que ele fez com as escolas, é isso que ele fez com as igrejas. Por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa de multidões, por causa de política. Nenhum mal lhe sucederá aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Bem-aventurado é aquele cujo lar é um esconderijo. Aqui, ó, acabei de entrar, estou livre. Aqui dentro eu não vejo nada que me tenta. Lá fora eu fui bombardeado, tive que pensar no sangue toda hora, lutei. Mas quando eu entrei em casa, descansei. Nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa.
até o corpo. Isto leva o povo de Deus a se descansar. Qualquer lugar que um filho de Deus esteja, por dever, por obrigação, ali é um lugar protegido. Até mesmo dentro da cadeia. Nenhum mal lhe sucederá. Nenhum mal doutrinário. Você quer um mal doutrinário pior? Quer dizer, tanta gente citando, pregando o Salmo 91, e prega e canta o Salmo 91 da maneira mais bonita. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, alegre descansar. Eu sou cantor, mas está bem. Tanta gente cantando, tanta gente pregando, e no entanto a pior seta doutrinária que existe na terra traspassou o seu coração, traspassou a sua mente, marcou a sua mente, assim bem na testa, a marca da besta: Pai, Filho, Espírito Santo, doutrina da Santíssima Trindade, criada 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia por Roma. Doutrina da igreja fornicária, cheia de aves imundas, esconderijo de demônios, de doutrinas que vieram do inferno. 3 pessoas distintas vieram do inferno. Os apóstolos nunca pregaram 3 pessoas distintas. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem vê a mim vê o Pai. Se alguém chegar lá em cima e procurar pelo Pai, Jesus vai responder a mesma coisa que ele respondeu para Filipe. 3 ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai sobre nós, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre, conosco e em nós. Mas essa seta traspassou os cantores do Salmo 91, os pregadores do Salmo 91, quando ele disse: nenhum mal lhe sucederá. Satanás tentou comprar a Jesus Cristo lá no monte da tentação. Jesus mostrou para ele que era de fato Deus. Não vendeu a sua primogenitura. Ele foi traspassado, sim, lá na cruz, por nós, para que nós não fôssemos traspasados, para que nós não fôssemos perdidos, para que nós fôssemos salvos. Agora há pouco, na última guerra, nós vemos um fato muito importante, né? Saddam Hussein não morreu por causa de seu esconderijo. Estava notando, interessante, eles tentaram, os aliados tentaram de todas as formas eliminarem Saddam. Mas ele foi prudente. Ele soube fazer o seu esconderijo.
Ora, se um homem natural sabe fazer um esconderijo a ponto de todos aliados com a maior potência do mundo não conseguirem eliminá-lo, eu pergunto, que tal você, que tem o maior abrigo que jamais existiu em toda a terra, em toda a história, em todo o universo? Jesus Cristo é um abrigo. Jesus Cristo é uma cidade de refúgio. Jesus Cristo é um esconderijo. Jesus Cristo é um refúgio. Você tem, sem dúvida, muito mais privilégio do que aquele homem. Agora, há mesmo crentes que carregam bagagens, e eles trazem aquela, vamos dizer, aquela bagagem lá de onde eles vieram, não sei de onde eles vieram, mas eles creem tanto na feitiçaria quanto os incrédulos creem. Na verdade, a feitiçaria existe. A macumba existe. É demonologia. E quem não crê no diabo, nas suas obras, não pode crer em Deus. Porque se existem trevas, é porque existe luz. Se existe luz, é porque existe trevas. Aquilo é o ponto negativo. Deus não teria sentido e não teria como manifestar seus atributos se não houvesse uma força opositora. Tem que haver uma força opositora para você mostrar quem é você. Tem que haver oposição. E a oposição das coisas de Deus, do poder de Deus, é o poder satânico, é o poder diabólico. Isto existe e só pode atingir aqueles que não estão no esconderijo do Altíssimo, aqueles que não estão abrigados no sangue de Jesus Cristo. O profeta conta a história de Nelly, aquela dançarina que veio para o Evangelho lá nos Estados Unidos. Mas um certo dia ela foi passando na porta de um salão de baile lá, não sei como, e ela ouviu a música e logo ela sentiu assim uma necessidade de testificar para um rapaz, para um amigo seu. E quando menos ela esperou, ela estava nos braços dele dançando também. Aí ela caiu em si. De noite, o profeta estava num quarto com um bêbado. Ele havia apanhado um bêbado na rua e levou para o seu quarto. E esse bêbado estava ali, deitado no sofá, parece. E de repente Nelly batia na porta, desesperada. Irmão Brana, irmão Brana. O irmão Brana abriu a porta e ela disse para ele o que havia acontecido. E quando ele orou por ela, saiu como que um morcego dela, um morcego enorme. E a porta começou a bater sozinha. E esse bêbado sarou na hora e levantou e assustado. E essa coisa ali, o profeta disse que aquele morcego veio forte contra ele
Ele apenas disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Vai-te pelo sangue de Jesus. E aquilo desapareceu. E a Nelly foi libertada. E com isso, depois ela clamou: irmão Brana, o mundo marca a gente. Eu queria ser como Irene, como Esperança, que nunca se mancharam, nunca se corromperam, nunca foram marcadas pelo mundo. O irmão Brana disse para ela: Nelly, o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Agora, o que ele estava ensinando com isso? É que a pessoa deve se abrigar no sangue de Jesus Cristo. Não é ter um hábito de clamar pelo sangue. Não é hábito. Não é hábito de fazer o Pai Nosso, de citar o Salmo 91. O sangue de Jesus Cristo não é para hábito, para ser tomado em vão. É na hora certa. Ele ensinou tanto a pessoa se abrigar no sangue, porque o sangue nos cobre, o sangue nos esconde, é propiciação, é o esconderijo do Altíssimo, é o sangue de Jesus Cristo. Tanto que quando ele entrou naquele bar, que viu lá uma mulher velha, entre dois homens, bebendo, e aquela mulher velha, já vovó, toda rebocada, de batom e coisa, bebendo ali, ele disse: por que que Deus não varre uma peste dessa da terra? Aí Deus falou com ele: vem cá fora. O chamou lá fora. Ele disse: você está pensando o quê? Aquela lá é uma peste que deveria ser varrida da terra, não é? Olha para cima. Ele viu como que um arco-íris de sangue. E o sangue sendo pulsionado. Como que um coração batendo, injetando sangue. Aí Deus disse para ele: você sabe o que é isto? Por que disto aí? É por causa de seus pecados. Você está condenando aquela mulher? Mas o que te salva é isto aí. O que te abriga é isto aí. O que te esconde daquela condição é isto aí, é o sangue. É este sangue. Aí ele voltou lá e pediu perdão para ela, e terminou todo mundo lá de joelhos, e ela foi salva, e ela passou a se abrigar no sangue também, porque o sangue é, sem dúvida alguma, o abrigo do pecador. Enquanto nós estamos nessa dimensão humana, nós pecamos. E se dissermos que não pecamos, nós o fazemos mentiroso. Disse São João. E a pessoa está lutando com tudo que tem, para se esconder, se abrigar no sangue de Jesus Cristo. Ela não quer misturar o sangue do sacrifício com imundícias, com pecados. Mas ela quer se purificar, ela quer se limpar, ela se sente suja, indigna, e por isso busca abrigo, busca descanso, busca refúgio, e encontra um Isaías 53 dizendo: Ele tomou sobre si as nossas transgressões, Ele carregou sobre si as nossas iniquidades, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, nós queremos calcular a salvação das nossas almas, avaliá-la
pelo que nos acontece aqui na carne. Não, não pode ser assim. Se Jó fosse avaliar a situação de sua alma pelo estado de sua carne, como fez sua esposa, como fizeram seus amigos, ele estaria irremediavelmente perdido, porquanto estava totalmente leproso. E Paulo disse que esta é a condição de todos os homens, de todas as mulheres. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique abrigado. Não avalie a sua salvação pelo que lhe acontece na carne. Não faça isso. Eu estava dizendo para um casal de irmãos essa semana no escritório: há muitas pessoas tão sinceras que elas pensam sinceramente que elas têm que chegar a um grau de tanta perfeição aqui dentro, que elas não podem errar. E se elas erram, como todos erram, e vão errar, então elas não se perdoam a si mesmas. E quem não perdoa a si mesmo, não perdoa aos outros. E essas pessoas então estão sempre na fronteira. Elas não conseguem ir-se ou irem-se, e elas não conseguem entrar. Mas o dia que essa revelação se completa para elas, elas deixam a fronteira e entram para o meio. E entendem que mesmo mancas, aleijadas, elas foram convidadas, e há uma insistência para que elas entrem para a grande ceia do Cordeiro. Eu não sou digno, mas uma coisa diz o profeta, ele é. Não meça, não avalie sua salvação pelo que lhe acontece na parte humana. Não faça isso. A fornalha que foi preparada para aqueles jovens que estão sendo tão lembrados, quando os personagens, determinados personagens começam a ser lembrados na igreja, parece que aquele espírito que estava neles está naquela igreja também. Porque quando você começa a falar em Roberto Carlos, em Pelé, não sei mais quem, Elvis Presley, e isso e aquilo outro, e o jogador de futebol, e aquele outro, aquele espírito está ali. Mas num lugar que começa a falar sobre Sadraque, Misaque, Abednego, sobre Daniel, sobre José do Egito, sobre Maria, sobre Gideão, sobre Moisés, sobre Elias, aquele espírito também está ali. Aquele espírito está ali também. O profeta diz isto. Quando você começa a falar Jesus, por que Jesus não pode ser falado nas nossas conversações particulares? Pode sim. Jesus é bom. Jesus é bom, irmão. Jesus é bom, irmã. Jesus é bom. Jesus é bom, irmão. E o Espírito de Jesus está ali. Você quer Jesus nas suas festas?
Você quer Jesus no seu aniversário? Você quer Jesus no seu casamento? Você quer Jesus no seu lar? Fale de Jesus. Fale o seu nome. Cante sobre ele. E o Espírito dele estará ali. Mas você quer doença? Quer tristeza? Fale em doença. Como vai, dona Maria? Ai, está doendo. Ai, ai, não tô... Como vai? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aí o ai, ai, ai fica sempre com você. Fala pelo menos como a sunamita. Vai tudo bem. Vai tudo muito bem. O menino estava morto na casa dela, mas ela estava abrigada no esconderijo da fé. Da fé no profeta. Quem tem fé num profeta? Aleluia, glória a Deus. Ela tinha fé no profeta Eliseu. O menino estava morto e as pessoas perguntavam: como vai? Como vai? Ela dizia: vai tudo bem. Vai tudo bem, vai tudo bem. Com o menino morto em casa, vai tudo bem. Ela estava abrigada, ela estava refugiada, ela estava descansada, ela estava abrigada. Não num credo, não em um homem propriamente, mas no Deus daquele homem. Amém? Por isso eu vi que a fornalha foi o melhor lugar para aqueles três rapazes. Foi até um esconderijo para eles. Foi um lugar de encontro com o quarto homem. Onde se encontrar pessoalmente com Deus. Onde se encontrar com esse Filho do Deus Altíssimo. Onde se encontrar pessoalmente com Ele. Andar com Ele. É no clube. É nas praias cheias de biquínis, de fio dental. É nos cinemas. É nos jogos. Nas festas do carnaval. Nos congressos. Nas corridas de cavalo. Nos jogos de futebol. Onde? Dentro da fornalha. Lá dentro da fornalha. Não espere ir para o hospital para você sentir a presença de Deus com você. Não espere. Conta-se daquele vaqueiro que nunca aparecia na igreja. Era um membro, batizado, mas nunca podia ir numa escola dominical. E o pastor insistia com ele, o visitava, e lhe perguntava: dá um jeito, por que você não vai? Arruma um outro vaqueiro para tirar o leite. Ele disse: mas as vacas acostumaram com o meu cheiro, elas não aceitam outro, por causa do meu cheiro. Mas aquele pastor então deixou a coisa. Um certo dia, o pastor foi no hospital e encontrou aquele irmão que estava lá já há um mês deitado. Havia estrepado o pé e aquilo infeccionou porque ele não tinha tempo para ir para o hospital, para tratar, fazer um curativo. Tem pessoas que são assim, sem tempo. Elas não têm tempo para nada. O irmão hoje estava falando sobre trabalhar, vender e coisa e tal no domingo. É interessante, ele disse uma coisa interessante e é verdade. Ele disse: se você fizer isso no primeiro domingo, aquilo encaixa no seu orçamento, aí você não tem mais nunca como, aquilo vai fazer uma falta terrível. Você não tem como negociar sem negociar no dia domingo. Mas se você nunca fizer, então ele deu um exemplo. Ele disse:
nós estávamos precisando de um objeto, e que só pode ser comprado na feira hippie. E essa feira hippie, das ripas também, não é? Só tem no domingo. Ele combinou com sua esposa, então nós vamos ficar sem esse objeto. Daí uns dias passando na Anhanguera, ele encontrou umas 30 bancas, que cada uma delas